O que eu, como cristão assembleiano, admiro nas outras igrejas. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha colocado virtudes em diferentes tradições cristãs para que todos nós possamos aprender? Esse é o terceiro episódio da série O que eu, como assembleano, admiro nas outras igrejas. E hoje eu quero falar de uma igreja que, mesmo tendo diferenças importantes da tradição pentecostal, carrega qualidades que eu sinceramente respeito: a Igreja Presbiteriana. Sim, eu sou assembleano, pentecostal, firme nas minhas convicções bíblicas, mas eu acredito que maturidade espiritual não é viver em guerra com todo mundo, é saber discernir. É reconhecer aquilo que é bom, edificante e fiel às Escrituras, mesmo quando vem de uma tradição diferente da nossa. E eu preciso admitir, existem coisas nos presbiterianos que eu admiro profundamente. Talvez esse vídeo surpreenda muita gente, porque hoje não é sobre polêmica, não é sobre confronto, é sobre respeito, aprendizado e crescimento espiritual. Então, fica comigo até o final, porque talvez você também passe a enxergar essa igreja com outros olhos. Antes de continuar, eu quero deixar algo muito claro. Este vídeo não é sobre abrir mão das minhas convicções assembleanas. Também não é sobre fingir que não existem diferenças doutrinárias. Existem, e algumas são importantes, porém outras não. Mas diferença não deve produzir hostilidade, deve produzir reflexão, respeito, maturidade. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui. A primeira coisa que me impressiona, o amor pela palavra. Se tem uma coisa que eu admiro profundamente nos presbiterianos, é o amor que eles têm pelas Escrituras. Eles levam a Bíblia muito a sério. E eu não estou falando apenas de ler versículos isolados ou de ler apenas por liturgia. Estou falando de estudo profundo, contexto, doutrina, história, interpretação. Exposição bíblica. É aquele tipo de pregação que faz você sair pensando, refletindo, analisando o texto como ele deve ser analisado. Isso é algo muito bonito, porque mostra zelo pela palavra de Deus. E toda a igreja precisa ter isso. Todo culto precisa ser centrado nas Escrituras, e não em pessoas ou espetáculos. Outra coisa que eu admiro muito entre os presbiterianos é a profundidade teológica. A tradição desta igreja tem uma herança reformada muito forte. É uma igreja que valoriza a doutrina, e aqui eu falo de ensino bíblico, não de usos e costumes denominacionais. Essa igreja ensina as pessoas a entenderem temas como graça, soberania de Deus, salvação e santificação, com profundidade. Embora haja divergências de interpretações em alguns desses pontos, não posso deixar de admitir que existe estrutura, existe fundamento, existe construção teológica. E isso é admirável. Em um tempo em que muita gente vive apenas de frases prontas e emoção momentânea, encontrar profundidade é algo precioso e almejável. Uma outra coisa que sempre me chama a atenção é a organização. Existe ordem, existe estrutura, existe seriedade na condução da igreja. O modelo de liderança através dos presbíteros é algo muito interessante, porque mostra a responsabilidade compartilhada. Nada é decidido por apenas um indivíduo. As decisões eclesiásticas são tomadas todas em colegiado e democraticamente. Discernimento coletivo. Isso transmite estabilidade e isso merece reconhecimento. Outra característica que eu admiro profundamente é a reverência. Quando você entra em muitas igrejas presbiterianas, percebe um ambiente de seriedade espiritual. Um culto centrado em Deus, na palavra, na oração, na adoração reverente. Existe um senso forte de que o culto não é um espetáculo, é um encontro com Deus. Uma coisa que eu respeito muito é o investimento em formação, educação universitária, seminários, escolas, ensino, preparação de líderes. A tradição presbiteriana historicamente sempre valorizou isso, e isso fortalece a igreja. Porque uma igreja forte não cresce apenas em número, ela cresce em maturidade e em conhecimento. Sendo assembleano, olhar para esses pontos mencionados me ensina algo muito importante. Nós também precisamos aprender continuamente, crescer, aprofundar, estudar mais, buscar mais equilíbrio.
Admirar virtudes em outra tradição cristã não diminui quem somos. Isso nos desafia a sermos melhores. E, de fato, todos os cristãos precisam sempre buscar evolução espiritual. Então, sim, eu sou assembleano, mas preciso admitir isso sobre os presbiterianos. O amor pela palavra, a profundidade teológica, a reverência, a organização, o compromisso com a formação. Tudo isso merece respeito. E eu acredito que reconhecer isso também glorifica a Deus. E agora eu quero saber de você. O que você mais admira na igreja presbiteriana? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar com respeito e amor cristão. Se esse vídeo te fez refletir, já deixa o like, se inscreve no canal e me diga qual igreja você quer ver no próximo episódio dessa série. Porque no fim, todos nós precisamos de uma pausa para pensar.